Olá, minhas riquezas! Tudo bem, oitavo ano? Amores da minha vida, nossa aula de hoje será sobre geografia. Nós vamos estar trabalhando sobre quadro econômico e social norte-americano. Amores, antes de começar a nossa aula, de fato, pega logo todo o teu material, ajeita a tua bancada de estudos. Se quiser ir beliscando alguma coisa, pega teu lanchinho, traz pra cá, teu lanche, traz pra cá. Pegue sua água, se hidrate, não se esqueça disso, tá? Nós estamos em casa, mas não podemos ficar desidratados de maneira nenhuma. Organiza tudo, vem comigo para nossa aula de hoje, beleza? Meus amores, na aula passada nós tratamos um pouquinho sobre latitudes, áreas de altas latitudes, certo? E aí nós conversamos sobre as populações da região ártica na América. Nós conversamos, explicamos sobre todos os povos que ocuparam este território. Falamos sobre o Mar Ártico e a calota polar. Conversamos sobre a Groenlândia. Explicamos a importância dela. E na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando a partir da página 217 do teu livro didático. Então, pega o teu livro didático, grupo 5, abre na página 217 de Geografia e vem comigo, tá? Amores, vamos lá. Acompanhem comigo aqui a partir da página 217. Olha só. Quadro econômico e social. Estados Unidos e Canadá são os únicos países desenvolvidos do continente americano. Tá. O que leva um país a ser considerado desenvolvido? Lembra comigo que um país, para ser considerado desenvolvido, ele precisa ter um alto índice de IDH e de PIB, certo? Então, eu vou utilizar esse termo, país desenvolvido, para descrever um país que tem um alto nível de desenvolvimento econômico e social, tá? Quando eu te falo que eu tenho que ter critérios para quantificar tanto o PIB quanto o IDH, o que eu levo em consideração para calcular o PIB de um país, para considerar válido o PIB de um país? Quais são os critérios para eu somar o produto interno bruto de um país? Gente, para a formulação do PIB, todas as indústrias de dentro da nação vão estar dando os dados da riqueza, dos seus valores, tá certo? Então, vai ser a soma de todas as riquezas produzidas dentro de um país. Para isso, vão precisar prestar conta tanto as empresas nacionais quanto as empresas internacionais também que estão dentro do país. Então, as empresas estrangeiras que estão aqui, elas têm que mensurar também os seus valores. E aí eu vou ter a somatória da indústria, dos serviços, da agropecuária, de todos os setores, para eu poder somar qual é realmente a renda dessa nação, qual é realmente o produto interno bruto desse território, tá? Quando eu te falo de IDH, eu te falo que precisam ter índices, critérios, para eu poder calcular o índice de desenvolvimento humano dentro de um país, tá? Eu preciso, para isso, que são levados em considerações os indicadores, os indicadores em educação, no caso, alfabetização, mais taxa de matrícula, também longevidade, e a longevidade é a esperança de vida que você tem ao nascer. Qual é a taxa de longevidade de dentro desse território, tá bom? Então eu pego a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade, faço um cálculo utilizando esses dois e tenho a margem de período de vida, e por aí eu tiro a margem de longevidade de dentro desse território. E eu preciso ter também a renda per capita. Para eu chegar, renda per capita é um termo que vem do latim, significa literalmente por cabeça, tá? É que nem se estivesse contando gado, pois é, por cabeça mesmo, gente. Então, olha só, para eu chegar na renda per capita de uma família, eu vou calcular
todos os valores de rendimentos daquela família e depois dividir por quantidade de pessoas, porque geralmente nas famílias a quantidade de pessoas que trabalham não é igual à quantidade de pessoas que estão dentro de uma casa. Dando como exemplo uma família tradicional, que tem pai, mãe, 2 filhos. E na casa, pai e mãe trabalham. Tá, então, e os 2 filhos, claro, adolescentes ainda não. Então, eu vou pegar os salários, os valores salariais, os rendimentos do pai e da mãe, vou estar somando isso e dividindo por 4. E aí eu tenho a renda per capita daquela família. Certo, gente? O que vai acontecer é que Estados Unidos e Canadá são os países que têm os maiores indicadores e são aqueles que podem, digamos, devido aos seus indicadores de IDH e de PIB, podem ser considerados como países desenvolvidos, tá? Porque eles possuem realmente um alto nível de desenvolvimento, tanto social quanto financeiro. E é interessante ressaltar, gente, que esses 2 territórios eles vão estar compondo a América anglo-saxônica, ou seja, a parte do território americano que foi colonizado pela população que era descendente dos anglos e dos saxões, tá? Vamos, professora, eu posso estar levando como critério para o desenvolvimento desse povo só o fato deles terem vindo de uma linhagem como a linhagem anglo-saxã? Como a anglo-saxã? Não, claro que não, meus amores. Deixa eu ajeitar aqui que tá ventando demais. Claro que não, meus amores. Eu tenho que levar em consideração para o processo de desenvolvimento dessa nação, para eu conseguir compreender porque ela chegou a esse patamar de país desenvolvido em detrimento de outras nações que não conseguiram chegar ao mesmo patamar, vários critérios na sua construção histórica. Eu tenho que saber todas as características para que depois eu possa fazer digamos que uma equiparação com as outras nações. É muito comum nós ouvirmos a questão de Brasil comparado aos norte-americanos, comparado aos Estados Unidos. Que se tivéssemos sido colonizados por ingleses seria diferente, ou que se tivéssemos promovido a nossa independência no mesmo período que os norte-americanos e seguido os mesmos modelos, seríamos diferentes. E aí vem vários se, permeando os nossos questionamentos. Só que a gente tem que tomar cuidado muito com a questão dos sis, porque os sis não são certezas. Não são certezas, não são válidos, eu não vou levá-los em consideração. Tá certo? Eu só vou levar em consideração real aquilo que de fato eu posso estar mensurando para fazer essas diferenciações. E aí eu te convido a parar e fazer uma linhagem, fazer uma cronologia com relação ao processo colonizatório dos 2 territórios. Os 2 territórios, tanto da América do Sul, tanto o atual Brasil, quanto o atual Estados Unidos e Canadá, os atuais Estados Unidos e Canadá, são territórios que eram extremamente ricos, que são extremamente ricos. Mas por que eu posso considerar Estados Unidos e Canadá como países desenvolvidos, enquanto eu não posso considerar o Brasil no mesmo patamar? Quais foram os laços que foram colocados, os pesos que foram colocados sobre eles, que diferem um do outro, para eu poder fazer essa equiparação, para eu poder fazer essa diferenciação entre os 2, certo? Então, voltando aqui para o nosso livro. A proximidade desses países favorece uma relação intensa entre eles e faz com que tenham várias semelhanças. No entanto, também apresentam grandes diferenças, tanto na distribuição da população quanto na relação econômica. Por isso, por eles terem essas diversas diferenças, é que nós vamos estar tratando de maneira diferenciada Estados Unidos e Canadá. Vamos falar primeiramente de Estados Unidos e logo em seguida falaremos sobre o Canadá, certo? Olha só. Vai grifando
todos os dados importantes. Tipo, os Estados Unidos são o terceiro país mais populoso do mundo, com aproximadamente 330 milhões de habitantes e com densidade demográfica de 35 habitantes por quilômetro quadrado. A distribuição de sua população é bastante irregular, pois a maior parte se concentra na costa nordeste, região dos Grandes Lagos, onde a colonização foi iniciada. Devido ao seu histórico de ocupação e povoamento, o país apresenta uma população bastante diversa, a maior parte branca, descendente dos colonizadores europeus. Outra parte significativa da população, cerca de 16%, de origem hispânica e latina, por conta da imigração para os países. A população negra, denominada afro-americana, compõe cerca de 13% da população do país e, assim como no Brasil, é formada em sua maioria por descendentes dos africanos trazidos à força para serem escravizados no período colonial. Além destes, os asiáticos apresentam 3% da população e os povos indígenas, chamados ameríndios, são atualmente 1% da população. Então, vai marcando os dados populacionais e vai marcando todos os dados populacionais que foram te dados. Usa teu marca-texto, não tem marca-texto, pega uma canetinha do teu irmão, que por 5 minutos, por meia hora, ele não vai nem sentir a diferença. Mas não deixa de estar marcando os dados, porque eles são importantes, tá, galera? E olha só, eu vejo uma composição altamente miscigenada dentro do território norte-americano. Lógico que essa composição miscigenada, ela vai estar gerando uma série de situações que são as que nós vemos hoje, de situações que vão, infelizmente, uma de suas vertentes muito clara vai ser o preconceito. Olha só, quando ingleses chegaram nesse território, o território já era colonizado, já era povoado, colonizado não, o território já era povoado, tá? Essas populações nativas, elas foram dizimadas no processo de corrida para o oeste, no processo de anexação territorial. Agora, volta comigo. Quando eu te falo corrida para o oeste, eu estou te falando de Destino Manifesto, tá? Eu falei isso na nossa aula passada e na nossa aula Zoom vocês tiveram um pouquinho de dificuldade. Presta atenção. O Destino Manifesto é uma teoria utilizada para justificar a tomada do território que está do território da América do Norte. O território colonizado pelos ingleses era só uma faixa de terra que está mais próxima ao Oceano Atlântico. Só que foi descoberto muita riqueza, muitos minerais, muito minério precioso aqui na região do oeste. E aí o que os colonos ingleses fazem? Eles pegam uma teoria, e essa teoria nós vamos estar chamando ela de Destino Manifesto, e vão, através dessa teoria, justificar a dominação sobre os outros povos. Pensa comigo, ingleses, a população que veio para cá era uma população extremamente religiosa. Nós tivemos em grande medida os cabeças redondas, Gente, peraí, nós temos Sabe quando a palavra foge? Só um minutinho que eu vou lembrar. Calvinistas, isso, tá? Nós temos os calvinistas migrando para o território através de fuga religiosa, lembra disso? Esses calvinistas e todo o restante da população, seja lá qual o seu credo, era uma população cristã. A Europa, ela era uma nação cristã. Então, para justificar, eles precisam de alguma coisa com embasamento religioso. Por isso, o Destino Manifesto é meu destino, manifestado por Deus, tomar esse território. Eu quero? Sim, eu quero. Mas o meu querer, ele é mínimo diante da vontade manifestada de Deus, entendeu? Eu vou fazer porque é minha ordenança divina. Deus me deu esse território por possessão. Eu vou lá e vou tomar ele à força para mim.
E as populações nativas, o que vai acontecer? Quem não quiser me dar, eu mato mesmo, porque Deus mandou, eu vou lá, eu pego, eu faço. Entendeu? Assim, é ridículo. Eu sei, gente, é ridículo. Justificar a sua vontade com uma desculpa religiosa. Mas isso é uma das coisas mais comuns dentro do desenvolvimento humano. O ser humano, no seu processo de desenvolvimento, ele precisa justificar as suas ações e tornar essas ações aceitas, tipo, vestir uma capa de verdade para elas. E para eles estarem vestindo essas capas de verdade, eles vão buscar tudo aquilo que lhes dá força. Nesse caso, é o credo, é a fé. Por isso eu vou utilizar a religião para justificar o meu interesse. E o meu interesse é tomar esse território porque ele é extremamente rico. Eu tenho ouro, eu tenho um monte de coisa aqui dentro. Quero ele, digo o que Deus quis, vou lá e tomo posse. Beleza? O que eu faço com essas populações nativas? Não quer me dar? Eu vou matar. Mas eu vou matar de maneira justa, porque eu tô defendendo a minha vida. Eu tô defendendo a minha causa. Entendeu? É mais ou menos esse o pensamento. Quem não quiser entrar em combate comigo, eu vou só submetê-los. Tá? Só submetê-los. Eu não vou estar fazendo nada de diferente. Então, só vou matar se for realmente o caso, se vier contra a minha vida. E nesse processo nós vamos ver as populações nativas sendo dizimadas e as que foram colocadas em áreas reservadas. Detalhe, essas áreas reservadas para a população indígena, quando se encontra alguma coisa, alguma riqueza dentro desse território, a população ela é tirada de lá, a população nativa é retirada de lá e colocada em uma outra reserva onde não exista interesse econômico sobre ela. É importante ressaltar que até mesmo o processo de ida dessas populações nativas até os locais onde eles ficariam era um processo extremamente degradante. Eles iriam, na sua maioria, presos, tá? Caminhando por um percurso extremamente longo, que seria até as reservas onde eles seriam alocados, e nesse processo eles não eram alimentados, cuidados, e água vem, você se hidrata, vamos lá, minha plantinha hidrata, a plantinha... Não, tá? Morreu, caiu pro lado, morreu, já era. Era até uma forma de diminuir os seus problemas. Infelizmente é uma realidade. Essa população, ela é tida como igual hoje na América do Norte? Quase. Mas a situação deles ainda não é pior do que a situação dos afro-americanos. Porque os afro-americanos é aquela população africana que veio no processo de escravidão. Então, te imagina, na tua família, na tua realidade, de repente você se torna escravo, você é colocado no navio negreiro, e nesse navio negreiro você é transportado para um outro lugar, cheio de pessoas que você não conhece, que você não fala o mesmo idioma. Você é vendido. Se de repente você é uma mãe e está com seus filhos, ou é um pai e está com seus filhos, vocês são separados. Pensa no processo de separação, tá? Que é realmente muito trash, é muito difícil. Vocês são vendidos, o seu trabalho é empregado à força, você deixa de ser alguém e passa a ser uma coisa, tá? Você é propriedade de alguém, você é algo. E aí depois, quando você é iludido ao ponto de te dizerem, olha, nós estamos passando por um processo de independência, de guerras, se você lutar, no caso a Guerra Norte-Sul, se você lutar dentro do nosso lado, você vai ser livre, você vai ser um cidadão norte-americano, você vai ter seus direitos amparados, você vai ser tido como igual. E aí você vai lá e luta nesse processo de guerra. Você não luta pelo território, você luta pela sua vida, você luta pela sua possibilidade de voltar a ser alguém, deixar de ser algo, deixar de ser objeto pertencente a alguém e passar a ser uma pessoa que tem direitos, que tem poderes também. Tá, fez tudo isso, guerreou, beleza. Você começa a ser
você passa a viver um processo discriminatório constante. Porque agora, gente, nós vamos ver que essas populações afro-americanas, elas, por mais que tenham saído da condição de escravos, elas vão passar por vários processos discriminatórios de perseguição, e em alguns momentos esses processos discriminatórios de perseguição, eles vão ser abençoados pelo Estado, como no processo da Ku Klux Klan, quando ela chega ao poder. Então, é realmente uma realidade muito complicada, porque nós não temos um único povo dentro do território. Nós temos várias massas populacionais dentro do mesmo povo, dentro do mesmo território. Nós temos um contingente de etnias diversificados, sendo que um desses povos se considera superior a todos os demais e submete socialmente os outros, tá? Então, é muito interessante vocês analisarem esse processo de formação populacional norte-americana, levando pelo contexto de que não são só números, não são só dados. Como é realmente essa formulação e como essas pessoas elas interagem entre si dentro desse território, tá certo? Vamos mais além. Além desses, os asiáticos representam 3% da população e os povos indígenas, chamados ameríndios, são atualmente 1% da população do país. Beleza. Vamos passar para o nosso segundo tópico: modernização do campo e êxodo rural. Gente, o nosso vídeo já está dando 21 minutos, 22 minutos agora. Cansou de me ouvir? Para um pouco, te levanta, dá uma espreguiçada aí pela tua casa, relaxa 3 minutinhos e volta para cá. Não liga meu vídeo novamente, mas produz um resumo do que tu compreendeu. É uma forma muito boa de você estar estudando e estar guardando realmente conteúdo. Professora, a senhora está mandando eu fazer um resumo como atividade? Não, minha riqueza. O que eu estou te dizendo é, para agora, relaxa o teu corpo e o teu cérebro, volta, mas isso eu estou te dizendo em 3 minutinhos, tá? Volta, produz uma síntese, tá? Do que você entendeu. Coloca no papel o que você conseguiu compreender da explicação até agora. É mais fácil de você organizar o seu pensamento, organizar o seu conteúdo, certo? Já foi, já voltou, continuemos. Página 200 e... Continuamos na página 217. Migrando, na próxima já será... Lógico, 218 é uma coisinha idiota de dizer, né, gente? Desculpa, foi mal. Eu realmente fui muito boba nesse comentário. Mas vamos lá. Página 217. Modernização do campo e êxodo rural nos Estados Unidos. A partir das primeiras décadas do século XX, houve um intenso processo de industrialização nos Estados Unidos, acompanhado pela forte modernização das atividades agropecuárias. Isso alterou a dinâmica demográfica do país, pois conforme o campo foi se modernizando, mão de obra rural passou a ser substituída pelas novas máquinas e implementos. Lembra que dentro da América do Norte nós temos um território, dentro dos Estados Unidos o território ele é extremamente vasto, e quando ele vai ser, quando há preocupação da efetivação do domínio sobre esse território, ele é dividido em amplas faixas de terra, em amplas porções de terra, que vão ser vendidas a preços quase que irrisórios, com o único objetivo de que as pessoas que vierem para dentro do território norte-americano, elas se comprometam em tornar esse ambiente um ambiente rentável e lucrativo. Então, mais do que trazer gente para cá para trabalhar, como foi no caso do Brasil, que a gente trouxe muito imigrante fazendo um monte de promessas que não cumpria, eles trouxeram esses imigrantes, eles trouxeram essa população para que elas efetivassem o domínio sobre o território
e efetivando o domínio sobre o território, o modelo econômico que foi implantado em larga escala foi o modelo agrícola. Lembrando que nós temos as revoluções industriais no século XIX, e aí isso vai estar impulsionando um desenvolvimento industrial, um surto de desenvolvimento industrial muito intenso, que vai ser sentido de maneira muito acentuada nos Estados Unidos agora no início do século XX, porque agora nós vemos a revolução agrícola acontecendo aqui dentro do território, as máquinas vindo para dentro do campo, facilitando muito os processos, mas e a população que trabalhava? Vai começar a ver a alteração vai começar a ver a alteração social e econômica de dentro desse território, tá certo? A modernização, além disso, aqui na página 218, a modernização do campo resultou em um aumento da concentração fundiária nos Estados Unidos. Muitos donos de terra não conseguiram implementar a modernização e faliram por não ter condições de competir com o mercado. Assim, essas propriedades foram vendidas àqueles que conseguiram prosperar, muitos por meio da associação como as agroindústrias, ou seja, tanto a modernização do campo quanto a concentração fundiária foram fatores responsáveis pelo êxodo rural dos Estados Unidos. Com a queda dos impostos de trabalho no meio rural, milhares de pessoas passaram a migrar para as cidades em busca de oportunidades. No contexto estadunidense, os setores secundários e terciários dos Estados Unidos conseguiram absorver a mão de obra oriunda do espaço rural de maneira razoável, promovendo a aceleração do crescimento urbano. Em outras palavras, meu amor, o que vai acontecer aqui? O processo de industrialização, o processo de revolução agrícola vai estar proporcionando a inserção, um maior desenvolvimento. Deixa eu colocar de maneira bem paulatina aqui para vocês, tá? Bem ponderado. Esse desenvolvimento no campo, essa industrialização no campo, que nós também vamos estar chamando de processo de revolução agrícola, vai estar promovendo uma alta muito grande na produção. Isso vai ser muito bom para quem consegue se manter, tá? Então, nós vamos ter agora as máquinas sendo absorvidas dentro do setor, dentro dos campos, mas em contrapartida, o que vai acontecer com essa população que trabalhava nesses campos e agora não tem mais os seus empregos? Essa população ela vai bater em retirada, meus amores. Na sua maioria, por não ser absorvida, eles vão promover o êxodo rural, ou seja, eles saem do campo e eles vão para as cidades em busca de empregos. Essas cidades que estão desenvolvendo o seu setor secundário e setor terciário tem como estar abarcando essa população, tem como estar empregando essa população. Toda a população? Não. Uma parcela dessa população, tá? Então, assim, nós não vamos ter uma crise. Eu não vou poder te dizer que nós entramos num processo de crise aguda e acentuada, como vai estar acontecendo lá na Europa, quando nós temos esse processo de êxodo rural, quando o povo ele é retirado dos campos e ele é obrigado a migrar para as cidades em busca de emprego, porque nas cidades não tinham emprego suficiente. Uma parcela dessa população, uma parcela grande dessa população, ela vai estar conseguindo ser incorporada aos setores secundários e terciários dentro da zona urbana da América do Norte, dentro dos Estados Unidos. Certo, gente? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma virada no processo, na forma da produção agrária, eu também tenho uma virada lá nas cidades também, tá? No processo industrial, nos setores secundários e terciários, lá dentro da zona urbana também. Gente, olha só. Quando eu falo do processo de urbanização dos Estados Unidos, eu tenho que pensar que eu tenho um processo de povoamento
nas pequenas e médias cidades muito acentuado. Então, olha, eu tenho aproximadamente 30% da população vivendo em aglomerações com no máximo 100 mil habitantes, tá? Esses pequenos centros urbanos, eles vão ser distribuídos por todo o território e vão estar formando uma grande rede urbana. Isso vai estar proporcionando, vai estar favorecendo o surgimento de megalópolis. Lembra do conceito de megalópolis? Deixa eu posicionar aqui. Megalópole é quando eu tenho uma grande faixa urbana, uma grande mancha urbana que vai pegando centros urbanos, metrópoles diferenciadas, como é no caso aqui da Bosch Wash, que é a megalópole do Nordeste, e as outras duas. Então, assim, quando eu tenho essa grande mancha de urbanização que pega entre uma metrópole e outra, eu termino formando uma megalópole. Aqui no Brasil, nós começamos a ver se estruturando ali. Teve uma tentativa entre o eixo Rio-São Paulo, que não foi muito frutífera. Mas, olha só, eu trouxe o nosso só para você vislumbrar, porque eu gosto de fazer esse intercâmbio entre o que nós temos aqui e o que nós estamos estudando, para vocês terem uma noção mais facilitada. Quando eu te falei de megalópole, te pedi para você lembrar do contexto de que termina sendo uma grande mancha urbana, é isso aqui. Nós temos várias cidades que vão estar ligando duas metrópoles, e aí a gente termina vendo um processo de conurbação, tá? Lembrem desses conceitos do ano anterior. Conurbação é quando nós passamos a ver uma cidade entrando dentro da outra e não sabendo qual o limite existente entre elas. Então, observa que eu tenho uma grande faixa, uma grande mancha de urbanização que já pega Campinas, São Paulo e Santos, certo? A intenção é que essa mancha, com o passar do tempo, ela fique ainda mais forte na chegada até o Rio de Janeiro. Ou seja, nós vamos ver o processo de conurbação até o Rio de Janeiro, e aí nós vamos ter aqui nesse eixo Rio-São Paulo, a nossa grande megalópole brasileira. Hoje, quantas nós temos nos Estados Unidos? 3, tá? Que é justamente as que o livro está trazendo para você. Vamos voltar lá para o nosso livro didático? Gente, olha só, quais são os fatores que vão estar favorecendo o surgimento dessa mancha de urbanização, dessa mancha urbana que vai ser o que marca esse processo de megalópole, tá? O que vai favorecer esse processo de conurbação é justamente o processo de integração territorial norte-americano. Olha só o sistema ferroviário do país, tá? A rede de transporte dos Estados Unidos é bastante extensa e integrada em razão da formação de uma rede urbana distribuída por todo o país. Essa integração favorece o número de circulação de grande fluxo de pessoas e mercadorias entre as regiões. Então, como nós temos uma grande malha ferroviária, termina-se tendo um deslocamento bem mais facilitado. E quando a malha ferroviária, para ela ser implantada, ela tem um custo mais alto do que a malha rodoviária. Mas, em compensação, a longo prazo, esse custo ele é inferior e ele é bem mais lucrativo, porque termina tendo uma manutenção bem mais barata. Em contrapartida, o escoamento tanto de pessoas quanto produtos é muito maior do que se eu estivesse levando tudo em ônibus, caminhão, carro de passeio, entendeu? Então, essa malha férrea deles, ela é muito importante para esse desenvolvimento que eles possuem, tá? Problemas socioeconômicos dos centros urbanos dos Estados Unidos. Vamos lá, meus amores, essa parte aqui ela é muito importante, tá bom? Página 220 do teu livro didático. Gente, olha só. Apesar de ser extremamente desenvolvido
digamos, que atrair os olhares de muitas pessoas no mundo inteiro que querem estar migrando para lá, os Estados Unidos, ele está tendo um problema. Eu li pobreza aqui, eu ia falar pobreza e terminei me confundindo, gente, desculpa. Os Estados Unidos, ele está tendo um problema muito grande com relação a essa população que não tem as mesmas condições financeiras, a classe baixa, a classe pobre realmente, gente. E essa classe pobre, ela é na sua grande maioria composta de afrodescendentes, que no caso, por um processo até histórico de discriminação, em muitas medidas, em larga escala, não tem o mesmo as mesmas possibilidades, apesar de que isso não deveria ser uma realidade, mas enfim Ainda temos vários imigrantes ilegais que, como são imigrantes ilegais, terminam se submetendo a estar recebendo salários ínfimos, salários muito pequenos, por não terem seus direitos assegurados. E aí a realidade, infelizmente, é que mesmo em um local rico como os Estados Unidos, mesmo num local onde nós temos grandes megalópolis, nós observamos ainda nas ruas tendas e barracas improvisadas por pessoas que não têm moradia, tá? Então, olha aqui, marca isso comigo. Os Estados Unidos, houve um aumento da pobreza de parte da população resultante das crises que o país vem enfrentando e das políticas adotadas pelo governo, como a cobrança elevada de taxas de impostos e redução de investimento nas áreas sociais destinadas à habitação e saúde. Essas medidas propiciaram um grande aumento na concentração de renda e, consequentemente, do número de pobres, que atualmente corresponde a 41 milhões de pessoas e cerca de 13% da população total, tá? Essa parcela mais pobre é atingida pela falta de moradia e por isso acaba por ocupar as áreas mais precárias das cidades, geralmente as regiões com altos índices de violência e criminalidade. Os afro-americanos ainda sofrem ainda com a discriminação racial, herança do passado escravista do país, e os imigrantes são os principais atingidos por esses problemas, como eu estava falando para vocês. Meus amores, eu quero que qualquer dúvida vocês anotem para nós estarmos tirando na nossa aula via Zoom. Nós finalizamos a parte social dos Estados Unidos e agora nós vamos entrar no Canadá, como eu havia dito para vocês anteriormente. Trataríamos os Estados Unidos e logo em seguida trataríamos Canadá. Sociedade Multicultural do Canadá. Gente, o Canadá, ele é povoado principalmente pelos ingleses e pelos franceses que vieram para dentro da região. Os franceses, eles ficam principalmente na província de Quebec, tá? Nós ainda temos uma parcela populacional que corresponde aos nativos do território, certo? E esses nativos, eles vão estar compondo etnias diferentes. Por isso é que nós vamos estar considerando o Canadá um país extremamente multicultural, tá? Então, quando eu falo do Canadá, eu falo de país multicultural. Vamos agora tratar um pouquinho sobre o programa de imigração dentro do Canadá, tá? O Canadá, ele possui um programa formal de incentivo à imigração que busca principalmente pessoas jovens e altamente qualificadas para trabalhar e viver no país. Agora, por que o Canadá ele busca tanto esse programa de imigração, enquanto os Estados Unidos ele tenta, por tudo, barrar a possibilidade de entrada de imigrantes dentro do território? Gente, o Canadá ele possui um vazio demográfico muito grande, tá? Acompanha comigo aqui na página 212. Olha só. O território canadense possui
9.984.670 quilômetros e é ocupado por aproximadamente 35 milhões de habitantes. Considerando que se trata do segundo... Ai, Deus, tem que ficar mexendo aqui, gente, desculpa. Considerando que se trata do segundo maior país do mundo, pode-se dizer que é um país pouco populoso e pouco povoado, com somente 4 habitantes para cada quilômetro quadrado. Quase 90% da população se concentra, de forma geral, na porção sul do território e ao longo da fronteira com os Estados Unidos. A grande maioria habita os principais centros urbanos, como Ottawa, Toronto, Montreal e Vancouver. Ao mesmo tempo, o norte do território canadense é um grande vazio demográfico. Olha, gente, a parte norte. Tá? Gente, essa distribuição irregular da população do território canadense, ela vai estar acontecendo justamente por causa da forma do povoamento no país. Como nós vamos ter um país com regiões extremamente frias, com clima frio polar, baixíssimas temperaturas, isso vai estar dificultando muito a ocupação humana nesses locais. Vocês também podem estar acompanhando, eu só não vou colocar na página agora, mas vocês podem estar indo lá na página 223 do livro didático de vocês, que vai estar te falando da questão da agropecuária canadense. Quando eu falo da agropecuária canadense, eu te digo que somente 7% do território possuem pastagens e lavouras. Gente, olha o tamanho do território do Canadá. Se somente 7% possui pastagens e lavouras, é porque realmente é um território que não é propício para a agricultura, ao contrário do território norte-americano, que já é bem propício para a agricultura. Tá? Apenas 2% da população canadense está empregada no campo. O que tem uma maior força dentro do Canadá é a indústria canadense. Porque a indústria canadense ela tem um alto nível de modernização. E esse alto nível de modernização vai proporcionar um alto desenvolvimento e uma grande empregabilidade das pessoas que estão lá. Outro setor muito interessante, muito importante dentro do Canadá é a exploração mineral. Porque o Canadá ele tem chumbo, cobre, ferro, níquel, ouro, petróleo, gás, urânio, carvão. Então, a exploração mineral no território também é uma das grandes forças econômicas. A agricultura ela não vai estar representando, não vai ter uma representação tão expressiva no PIB do Canadá. Mas, em contrapartida, a indústria vai ter 26% do PIB nacional e a indústria vai ter 23% do PIB nacional. Desculpa, gente. Eu me perdi um pouquinho aqui nos dados do teu livro. Tá. Se o Canadá, ao contrário dos Estados Unidos, não tem esse território para agricultura tão amplo, como é que ele atrai tanto assim a população? Por que ele está como um dos 2 países desenvolvidos da América do Norte? Gente, além da questão da indústria canadense, do minério que tem lá dentro, nós também temos as políticas de qualidade de vida do Canadá. E é justamente nessa parte que eu quero fixar com vocês. O Canadá ele vai ser considerado pela ONU um dos países com a melhor qualidade de vida do mundo. O país está entre os primeiros colocados no ranking de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, desde que esse índice foi criado. Os principais fatores relacionados ao IDH elevado do Canadá são a adoção de um governo, de uma política que prioriza o bem-estar social, welfare state, que parte do princípio de que todo cidadão tem direito a serviços que devem ser garantidos pelo Estado, como educação, assistência médica, seguro-desemprego e aposentadoria.
Os índices de desenvolvimento econômico elevado e a modernização do parque industrial do país, com a participação dos trabalhadores nos lucros, o que resulta em rendas bem mais altas. Outro, o grande investimento em educação, cerca de 11% do PIB, o que faz com que 60% dos alunos do ensino fundamental consigam ingressar nas universidades, o maior percentual entre os países desenvolvidos. A adoção de leis ambientais rígidas e a instalação de indústrias não poluentes. A modernização do planejamento urbano com foco no desenvolvimento prioritário do transporte coletivo, isto é, dos trens, ônibus e metrôs, e a garantia do respeito às diferenças étnicas e religiosas por meio de políticas de combate à discriminação. Então, gente, o Canadá, ele é, na realidade, um dos locais onde você vai ter a melhor possibilidade de qualidade de vida. Se tu estiveres pensando em migrar, não migra para os Estados Unidos não, meu amor. Vai lá para o Canadá, vai na minha, que é só sucesso. Bora lá. Tá. Parque. Aqui tem a imagem do parque do centro, no centro de Toronto, durante o verão. Olha que gostoso. Gente, e o Canadá, ele tinha uma alta dependência dos britânicos, mas com a Primeira Guerra Mundial, desde a Primeira Guerra Mundial, essa participação, a Inglaterra, ela interrompeu as suas exportações para o Canadá. Nesse momento, os Estados Unidos, ele passou a estar cumprindo esse papel que antes era desenvolvido pela Inglaterra, e ele passou a ser, digamos que, o grande aliado do Canadá. Ao ponto de que hoje, gente, 75% de toda a exportação que o Canadá faz vai para os Estados Unidos. 50% de toda a exportação do Canadá. 75% da produção do Canadá é exportada para os Estados Unidos, ao mesmo tempo que 50% da importação do Canadá são oriundas dos Estados Unidos. Amores, isso vai estar causando uma grande dependência econômica com relação aos Estados Unidos. É tanto que nós temos a criação de um bloco econômico que é basicamente para essas duas nações, que é o NAFTA. Acompanha comigo no teu segundo parágrafo. Essa dependência vem aumentando progressivamente, em especial após a criação do NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, em 1988. O NAFTA é uma área de livre comércio que constitui um dos blocos econômicos regionais mais importantes do continente americano e inclui o Canadá, os Estados Unidos e o México. Entretanto, é importante destacar que essa dependência econômica do Canadá em relação aos Estados Unidos é muito diferente da dependência coexistente entre os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O Canadá não apresenta tantas desigualdades sociais internas como os países subdesenvolvidos, e seu endividamento externo não compromete suas reservas financeiras, o que possibilita que ele seja um dos maiores credores do mundo, fazendo parte do FMI e do Banco Mundial. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao nosso conteúdo, por favor, me procura, tá certo? Me procura para a gente poder estar sanando todas as dúvidas na nossa aula via Zoom. Então, anota aí todas as tuas dúvidas e na nossa aula via Zoom nós vamos estar retirando todas elas para casa. Eu vou passar para vocês a atividade de fechamento do nosso capítulo, que vai áreas de altas latitudes, da página 229 até a página 231. Meus amores, exercício da página 229 e 231. Tia, mas antes eu não fiz. Então faz, meu amor, porque eu já passei nas aulas anteriores, tá? Tava na nossa agenda Edu. Nós já vimos todo o capítulo, estamos finalizando hoje. Então, se tiver alguma parte que tu não realizou das atividades desse capítulo, te alui, aproveita e faz logo, tá, minha riqueza? Gente, beijo grande. Até a nossa próxima aula.
Não se esqueça, qualquer dúvida, anota e eu encontro vocês na nossa reunião via Zoom para estar retirando todas as nossas dúvidas, assim como para corrigir as nossas atividades. Então, bênção do universo, riqueza da minha vida, faz as tuas tarefas, me envia as fotos dela para que eu possa estar arquivando, tá? Possa estar fazendo as anotações de arquivo necessárias. E não falta na aula via Zoom, bênção do divino, para a gente poder corrigir juntos todas as nossas atividades, tá? Cheiro grande no coração. Até a próxima aula. Tchau!